reponha o tempo do nobre deputado. Senhor ministro, eu gostaria de me apresentar a Vossa Excelência, sem nenhuma soberba, mas apenas para que Vossa Excelência possa entender que algumas observações que eu vou fazer aqui, elas estão calcadas aqui, amparadas na experiência de 33 anos no serviço público, trabalhando com habitação. Eu sou engenheiro do BNH, depois Caixa Econômica Federal, lá assumi todos os cargos, gerente de GIDU, gerente de desenvolvimento urbano, superintendente por 8 anos, e tenho a satisfação de dizer que tem um recorde no meu estado da maior contratação num só dia de habitação. Foram mais de 25 mil unidades. Diga-se de passagem, nenhuma delas com problema. Nenhuma delas com problema. E o primeiro ponto que Vossa Excelência colocou como problema, e eu concordo, que são os grandes empreendimentos. Sempre fui contra os grandes empreendimentos. Inclusive já fiz uma proposta, uma sugestão, de se utilizar oficialmente no programa o incentivo de áreas vazias, urbanas, pequenas áreas vazias, para pequenos empreendimentos, mas para que utilizar como público-alvo a população local, que o programa não permite, tem que partir do sorteio genérico e se desloca lá, não sei de onde para cá, tira pessoas. Então, é uma proposta que eu deixo um pouco aqui do tempo que vai me restar, para me agilizar. E essas distorções, elas têm também cunho, não é, de erros na própria instituição financeira. E aqui eu digo que você conhece o Maranhão, tem muito problema. Graças a Deus, todos eles depois que saí de lá. E aqui tem erros, no qual eu já tinha dito para a Caixa Econômica Federal. E esses erros aqui, não politizando, mas como parece-me que o líder do PSL quis politizar, colocar problemas como se fosse do governo nosso, do PT, os erros que apontei desde CPF são todos eles contra o PT e foram eleitor do presidente atual. E eu já denunciei isso. Coisa estranha, tem empreendimentos lá no meio do mato. Tem lá, por exemplo, atitudes recentes de se destratar um contrato com 97% concluído sem que a empresa esteja em insolvência. Isso me chegou ao meu conhecimento, pedindo inclusive ajuda, e eu não tenho como ajudá-lo. Mas nesse momento aqui estou colocando isso aqui de forma pública, não é? Um outro problema que eu quero colocar para Vossa Excelência, que é a questão da comercialização. Esse é um ponto que precisa ser olhado. Quando eu falo comercialização, eu me refiro mais à faixa 1, à escolha do sorteio. Aí nós temos politização, sim. E aí é que vai exatamente acarretar as pessoas terem casa que não precisam e passarem por 20, por 30 mil uma casa. Não é só isso, mas essa é uma causa. Isso eu lhe digo, é fato comprovado. Um outro ponto importante são a questão das facções criminosas. Eu concordo, mas isso não é problema do produto do Minha Casa Minha Vida, qualquer que seja o nome, que agora venha a ser dado para o novo programa, que, pelo visto, é apenas uma adequação, e boas adequações que eu vi aqui, por sinal, como é o caso do aluguel social. Vamos chamar de aluguel porque isso existe em outros países. E atende uma determinada faixa, como Vossa Excelência está colocando. Não isenta as demais faixas e as demais linhas de financiamento ou de atuação que tem no programa. Portanto, isso não é do produto, não é do programa, mas é do governo. Segurança, não é? Comercialização, também esse controle é do governo. De quem está morando se alugou, de quem está morando se vendeu, não é mais, acho que, do programa. Tem que ser do governo, tem que adotar mecanismos que haja um controle permanente em cima disso e se atue de forma enérgica para que essas pessoas que façam isso sejam penalizadas e aqueles que se locupletaram disso também não galguem esse direito. O aluguel social, como eu disse, realmente eu tinha uma ideia errada, e Vossa Excelência esclareceu muito bem, ele agrega, ele não substitui, né? Uma outra falha, aí eu me refiro, presidente, ministro, do PNHR, é a questão do adiantamento. Eu sei que isso não vai soar muito bem para algumas instituições, mas eu, enquanto fui superintendente e gerente de habitação, GIDUR, em nenhum momento fiz adiantamento e era previsto adiantamento. No Maranhão não existiu. Só existiu depois que eu saí. E lá tem muito problema. Porque muitas pessoas que se acham construtor e não são, com uma pastinha debaixo do braço,
se coloca como construtor, recebe o adiantamento que era de 25%, que era um absurdo, baixou para 15%, e aí depois desaparecem, gastam o dinheiro, e aí fica o problema para ser resolvido pelos bancos, pelos agentes financeiros. Acho que isso, mesmo não soando bem algumas das entidades, eu acho que isso devia ser visto. A questão do sorteio que eu falei, a última sugestão minha é com relação aos militares, que parece-me que o deputado Braide do Maranhão tratou disso. Essa questão, há 10 anos atrás, eu propus para o agente financeiro, que se pudesse fazer esse tipo de programa para os militares. Não foi possível. Aí eu propus uma alternativa. Se podia garantir nos programas, os projetos horizontais, em locais estratégicos, a destinação de casas para os militares. Imagina um conjunto de 500 unidades, e você colocar em cada canto, por exemplo, determinadas militares, no meio. Eu acho que os militares e a sociedade estariam melhor protegidas. O meu tempo, eu já tinha a grande benevolência do presidente nisso, tenho muitas outras sugestões para fazer, que já fiz, inclusive, e que poderia ficar à disposição de vocês para poder contribuir. Mas isso precisa ser visto. O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa, só para concluir, senhor presidente, que já foi feito nesse país com relação à habitação. Pelo que eu estou vendo aqui, Vossa Excelência esse governo está melhorando, adequando. Nessa linha, tudo bem. Eu acho que aí podemos seguir e podemos melhorar a vida do nosso povo brasileiro, principalmente de quem mais precisa. Muito obrigado, senhor presidente.